tenho tanta vontade de cantar essas músicas na igreja, porque eu gosto tanto do movimento, do gesto, do pula-pula, disso e daquilo. Mas na minha mente a gente nunca chegaria ao ponto de fazer pelo hábito que a igreja não tinha, né? O departamento infantil não tinha. Então, assim, eu tinha a vontade, tinha o desejo, mas era como se tivesse como é que eu posso dizer, aquela barreira, né? Da gente não poder por a igreja não ter o hábito. Então, a gente cresceu e já assim na minha adolescência, que eu demorei para sair do DEPIN, né? Quando dizia, Nídia, vamos para os jovens. Uma vez eu me lembro que eu abri um berreiro na frente da igreja que juntou gente para saber se estavam me matando. Mas não era só porque eu não queria sair do DEPIN. Saí do conjunto de crianças com 14 anos. Com muito esforço. Mas qual foi a estratégia que utilizaram? Me colocar para auxiliar a regente do conjunto. Essa foi a estratégia. Então eu cantava e auxiliava. E assim foi onde eu me envolvi com o departamento infantil, não como componente, né, mas fazendo parte da equipe. E quando foi um dia, uma pessoa que era a nossa coordenadora chegou e fez, Nídia, a gente vai fazer um evangelismo aqui na rua Manuel Bonifácio, né? Mais conhecida como a Rua do Pela. E aí, a gente vai fazer um evangelismo infantil. Você quer contar a história? Fazer a ministração? E ela me deu uma referência de uma pessoa, se veste assim, bota uma roupa assim, para chamar a atenção das crianças e tal. E ali foi a primeira vez que eu me vesti desse jeito, né? Botei até peruca. E fui, contei a história, ministrei para as crianças. Foi a primeira vez que eu ministrei, né? Através dessa contação de história para aquelas crianças. E aquilo ali era um sonho. Depois que passou, eu vim ligar ao sonho que eu tive de quando eu era criança, né? E acabou se encontrando aquele desejo que eu tinha quando eu era criança com essa parte de quando eu entrei na adolescência, que me deram essa missão. Mas eu nunca pensei que aquilo iria ser algo que iria permanecer. Eu achei que seria exatamente aquele momento e acabou. E não foi, né? Já faz mais de 15 anos. Glória a Deus, né? E assim, se tornando referência para muitas meninas, né? Assim, que acredita que você pode sim permanecer na igreja e também ainda ser jovem, né? É verdade. Porque também, eu acredito, assim, a gente quando entrou na igreja, a gente tinha aquela pressão de, mesmo sendo criança, mas se transformar num adulto, né? É verdade. De vestir como adulto, de falar como adulto. Hoje os jovens, eles podem andar com os jovens, as crianças, elas podem andar com crianças, podem se misturar, podem ir em festas onde vai se divertir, e também tem uma mensagem, né? É verdade, com certeza. Semana passada nós trouxemos aqui Raquel, e ela falou uma coisa muito interessante sobre essa moral que nós tínhamos na nossa igreja de ser feliz, né? Parece que tudo que faz a gente feliz, tudo que traz alegria, parece que é errado, né? É verdade. É uma visão meio distorcida. Exatamente. Né? Uma visão meio distorcida. Mas que na verdade não é, gente. Nós podemos sim ser felizes e muito. É verdade. E se for falar isso para a família de Saronídia, quando está todo mundo reunido, né? É uma festa. Juntar todo mundo aqui não dá mais nada. É uma tiração de onda. É verdade. Glória e a assim, Deus. hoje, né, tem muita gente que fala em relação a isso que você está dizendo, da gente naquele tempo ter que ser adulto mesmo sendo criança, e que hoje a gente pode ocupar os nossos espaços, né? O jovem ocupar o seu espaço de jovem, criança de criança. Viver e a assim, juventude. Isso mesmo. Eu mesmo assim, quando eu estava aqui em Baía Formosa, sabe, Saronite, às vezes
eu não podia brincar com outras crianças, assim, sabe? Porque era do mundo, tinha aquela coisa, são crianças do mundo, eu não podia ir em festa. Tá entendendo? Tô entendendo. Mas é assim mesmo. E voltando aqui em relação ao espaço também, hoje a nossa vida reflete muito também, como você está falando, em relação à minha família. Hoje tem muita gente que diz, na escola todo mundo falava, porque eu gostava muito, gostei muito de sorrir. Meu Deus. E eu me lembro de uma colega minha, uma amiga minha da escola, que ela dizia, menina, tu engoliu um palhaço, foi? Porque tudo que acontecia, eu sorria. E aí todo mundo, meu Deus, não tem tempo ruim não. A gente tá aqui na tragédia, num momento como esse, olha a cara de Saronide, ela tá sorrindo. Isso reflete muito a alegria de Jesus, primeiramente, né, em nossas vidas. Eu acho que é fundamental. É tudo. Mas também reflete a minha família. Minha família sempre foi essa família, a família sorriso. Alegre, né? Que se dão bem, né? Que são verdade. Pessoas assim que são unidas, né? Isso, que sempre estão perto umas das outras. Que você vê que estão na igreja e sempre estão sentadas exatamente, juntas. Sempre. Ali, eu digo sempre, é sinônimo de alegria. Um dia a gente fazendo uma campanha de oração, né? Entre a família, e o Senhor falou que ali, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, seria hospital para muitas pessoas. E o que é que a gente entende por isso, né? É que ali realmente o Senhor tem nos preparado para curar pessoas. E quantas pessoas que passam por momentos de depressão, de ansiedade, chega ali e diz, meu Deus, como eu tô saindo daqui diferente. Sim. Eu entrei aqui com o coração tão triste, mas eu tô saindo daqui sorrindo à toa, né? E talvez, Netinho, muitas pessoas até não entendam, não compreendam o porquê de tanto sorriso, o porquê de tanta alegria. É como eu falei, primeiramente Jesus, né? Que é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa felicidade, independente dos dias maus, independente dos dias bons, independente de qualquer situação, realmente, o povo ali povo cheio de alegria, muito sorriso. E assim, essa alegria também eu vejo assim como fundamental para que você perpetue os valores, né? Exatamente. Assim, porque você não quer estar em outro lugar a não ser aquele lugar e não fazer as coisas que aquele povo faz e não viver de outra forma a não ser, né? É verdade. E até nos dá um gás, né? Exatamente. O gás, o combustível para a gente continuar, mesmo em meio às situações difíceis, né? Os momentos difíceis. E é exatamente isso. E Deus, ele não lhe preparou individualmente, né? Ele preparou uma família e através dessa família, através dessa árvore, né? Muitos frutos vão saindo com essa característica, né? Que inclusive, voltando, né? Meu Deus, acho que para essa parte do Ministério Infantil, é uma coisa que veio também passando as gerações. Exatamente. Nosso tempo era a minha tia, né? Que coordenava ali o Soldadinho de Jesus. Pois Então era a coordenadora do departamento infantil. E aí a gente acaba crescendo nesse meio, né? E hoje eu costumo dizer, a minha maior inspiração em todas as áreas, né? Tanto do departamento infantil, quanto do louvor, quanto da ministração da palavra. Qual é a sua referência hoje, Nídia? Eu digo, é a minha família. Exatamente. Minha família. E Saronide já pegou tudo, né? Assim, o talento de Saron, o talento de Zenilde, a mãe também, sua mãe canta muito também, seu pai, que é cantor da igreja. Então, assim, é como os levitas, né? Os levitas foi uma tradição de família, né? Como veio disso. E hoje vocês
superaram isso, que estavam dentro só do celular, e também está trazendo essa cultura e formando pessoas que vão fazer famílias assim também, né? Fazendo discípulos, né? Discípulos, né? Que é a palavra do Senhor, ela nos ensina, né? Fazer discípulos e fazer discípulos. Exatamente. E fora, assim, as adolescentes que têm você como referência, as jovens que têm você como referência, hoje também as senhoras, né, que olham e falam assim, tá vendo a minha filha? Ali, ó, a menina de Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Eu me sinto, assim, muito privilegiada, né? Pelas oportunidades e podemos dizer pelos dons, pelos talentos que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio que é trabalhar na obra do Senhor, né? E como quando foi feito o convite para mim e a gente perguntou em relação ao tema e deu a ideia da gente falar sobre esse ministério, né? Que nós desenvolvemos na Casa do Senhor, do louvor, da palavra, do ministério infantil. Eu aceitei na hora, eu disse, essa é uma ótima ideia. Porque é algo que hoje me move. É a sua vida. Né? Né? É a minha vida, exatamente. É a maneira como você foi formada e a maneira como você escolheu viver. Exatamente. Porque se vai para o Ministério do Louvor, desde criança, eu comecei a pensar, né? O que a gente ia tratar aqui, o que a gente ia conversar aqui, eu comecei a lembrar lá dos tempos atrás. Aí a gente volta para o mesmo canto, para a nossa infância. A gente volta para o mesmo canto, que é a nossa infância, porque tudo começa de lá, né? A nossa infância é a base. A palavra do Senhor diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Pode tirar umas férias, né? Por algumas escolhas, mas sempre volta. Exatamente. Né? Temos aqui, ó, o caminho dos erros, às vezes, é exatamente aonde a gente vai beber da água amarga, né? Sem o deserto, jamais um cristão é completo, né? É verdade. E é interessante, sabe, Saronídia, quando a gente fala muito sobre, assim, quando a gente pensou em fazer esse programa, a gente pensou em trazer referências assim para exaltar e para fazer uma espécie de propaganda sobre o que é um cristão, a diferença entre um cristão e as pessoas do mundo. E muitas mulheres, principalmente, quando olha para a igreja e fala bem assim, olha, mas eu não vou me vestir assim, olha, mas eu não vou ser feliz assim, olha, mas eu não sei falar assim, olha, mas eu não... E assim, quando você traz uma pessoa assim como você, muitas mulheres que estão nos ouvindo agora percebem, caramba, ser cristão também existe felicidade. Com certeza. Também existe uma maneira saudável, também existe uma maneira que socialmente nós possamos assim, sentir orgulho de nós mesmos, da autoestima da mulher, né? É aquela frase, né? É possível ser feliz. É possível ser feliz independente de qualquer coisa, porque quando a gente olha para a nossa vida como cristão, é uma alegria que a gente sente, que é uma alegria diferente da que as pessoas acham que é, né? A nossa alegria, ela não está pautada, não está assim resumida a um momento de festa, a um momento de bebida, a uma droga, a isso. Não, a nossa alegria ela está pautada no Senhor, né? Em Jesus, que é eterno. E às vezes em se reunir numa mesa cheia de gente crente para rir, para comer, para comer, né? Eu estava pronto ontem mesmo. A gente conheceu uma jovem, né? A jovem Dani, que ela é ali de Mato Grosso. E ela tem um testemunho muito lindo. Inclusive, até indico para vocês trazerem ela aqui. Ela está aqui em Baía Formosa. Jovem Dani, ela tem um testemunho muito forte, né? Viveu no mundo, como ela mesmo diz, provei de tudo. Tudo que o mundo tinha para oferecer, ela disse que provou. E ontem a gente foi numa inauguração de uma lanchonete da irmã Silvânia,
E a gente tava ali num momento bem descrito aqui por Netinho, numa mesa, felizes, conversando, cantando e comendo, né? Porque outra coisa não, me crente come.